Oi, tudo bem? Bom, eu sou Elisama e eu estou aqui para fazer alguns comentários de um dos capítulos do livro Nenhum Fracasso Precisa Ser Final. Hoje eu vou estar comentando o capítulo 6, que se intitula Um missionário fugitivo torna-se um colaborador útil. Em um primeiro momento vou estar ali situando mais ou menos a história bíblica, porque esse capítulo ele se baseia em uma história bíblica. E depois vou falar um pouco dos comentários feitos pelo autor com relação a essa passagem, tudo bem? Bom, para começar, de quem vamos falar nesse capítulo? Nesse capítulo vamos falar de um dos colaboradores de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Esse colaborador, ele se chamava João Marcos. E essa história ela se passa em Atos 13, Atos 15 e depois vamos para o fechamento dela em 2 Timóteo 4. Bom, nessa primeira viagem missionária, eles saem de Jerusalém, vão a Seleucia, depois a Chipre, depois a Salâmia, depois a Pafos, seguem para Perge e quando chegam em Perge, voltam para Jerusalém. Quando eles estão de volta em Jerusalém, eles decidem retornar para visitar as igrejas que eles haviam plantado. Porque eles foram plantando igrejas, deixavam a igreja em uma cidade, ia para a próxima cidade, pregava o evangelho, deixava uma igrejinha ali, ia para a próxima. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, falaram, agora é hora de voltar para ver como essas igrejas estão seguindo. E quando chegou o momento de criar um grupo para fazer esse retorno, Barnabé ele queria que João Marco ele estivesse no grupo, mas Paulo não. E aí é que a gente tem Atos 15, que conta que houve um desentendimento entre Paulo, Barnabé e João Marcos durante a viagem missionária e que João Marcos teria deixado eles durante o trajeto. Não sabemos ali quando, em qual cidade, mas ele teria voltado para Jerusalém antes do grupo. E o que acontece? Neste momento, Paulo ele escolhe Silas para ser o seu colaborador. Então é daí que começa a história de Paulo e Silas. E Barnabé ele vai com João Marcos. Então Barnabé ele deu uma segunda chance para João Marcos e João Marcos o acompanhou nesse trajeto de volta. E o legal é que quando a gente vai em 2 Timóteo 4:11, Paulo ele escreve assim: Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque me é útil para o ministério. Então, nessa segunda chance que Barnabé deu para João Marcos, aparentemente ele aproveitou bem dela e foi um sucesso, e posteriormente Paulo ele pede para que ele venha o ajudar. Isto posto, vamos falar um pouco dos comentários que o autor fez quanto a essa história. No começo, o autor ele faz uma apresentação da história, igual eu acabei de fazer, né? E a partir disso, ele começa a apresentar alguns pontos. O principal é alguns pontos que poderiam trazer essa discordância entre Paulo e João Marcos. E com relação a esses pontos possíveis, ele apresenta coisas que acabam acontecendo no dia de hoje entre membros de igreja e líderes e a liderança. Então, um dos primeiros pontos é quando a pessoa ela quer se engrandecer. Então, imaginemos que João Marcos ele queria pregar mais, cantar mais, se mostrar mais. O eu, por ele, ficaria mais à mostra e Paulo não aceitou. Isso poderia sim ser um motivo de desentendimento. Um segundo ponto que temos hipótese, né? Seria o sofrimento, porque mesmo se não foi uma distância geográfica muito grande, toda viagem missionária, principalmente naquela época, que tinha tanto martírio e perseguição de cristãos como temos hoje em dia,
poderia trazer muitos tipos de sofrimento. Um segundo ponto seria a igreja local. Bom, é importante dizer que, como eu já citei anteriormente, eram igrejas que eram novas. Eles tinham acabado de plantar essas igrejas, então não tinha uma certa estrutura. E as pessoas eram novas, convertidas, e talvez essa falta de carinho, vamos dizer assim, aconchego nas igrejas poderia ter trago aí algum tipo de desentendimento entre eles. Mas o mais legal para mim é quando o autor ele começa a falar de Barnabé, porque todos esses pontos de desentendimento, creio que seja algo corriqueiro, vamos dizer assim, no dia de hoje. Mas quando ele vem falar de Barnabé, ele começa falando sobre o significado do nome Barnabé, que é filho do encorajamento. E ele diz que nós precisamos sermos Barnabé na vida de alguém. Nós precisamos encorajar as pessoas, dar segunda chance para as pessoas, porque da mesma forma que nós estamos aí para dar uma segunda chance para as pessoas, nós também precisamos de segunda chance. E terão momentos que nós seremos o João Marcos, que abandonaremos, que falaremos, sinto muito, não dá mais, tchau, beijo. E precisaremos de um Barnabé disposto a falar, não, vem aqui, a gente vai tentar de novo, eu sei que é o chamado de Deus para a sua vida, eu sei que é um grande projeto que você tem capacidade, mesmo que eu estou aqui para te encorajar. Precisamos ser essa pessoa que vai falar, vamos, vai dar certo, filhos do encorajamento. Sinceramente, essa parte é uma parte muito linda que falou muito, muito comigo. E óbvio, uma vez que João Marcos teve esse filho do encorajamento que foi lá e falou, vamos, vai dar certo. Ele agarrou essa oportunidade e deu tudo certo. Ele, obviamente, temos hipóteses de que ele fez um bom trabalho, porque depois Paulo fala, traga Marcos com você para a obra, eu preciso dele, ele me é útil. Como missionário, no ministério, ele me é útil. Então, quando ele teve essa segunda oportunidade, ele agarrou, deu o seu melhor e tudo terminou bem. E o autor, ele fala duas frases que mexeu bastante comigo. Uma foi, o seu fracasso, embora real, não foi definitivo. Deus o ajudou. Deus quer ajudar você também. Então, é evidente que, num primeiro momento, João Marcos, ele falhou. Não deu certo, não terminou muito bem, teve problema sim. Foi um fracasso real. Tava ali exposto para todo mundo. Mas não foi definitivo. Porque Deus o ajudou, ele teve uma segunda chance, ele agarrou essa oportunidade e no final deu tudo certo. E uma segunda... O autor ele fala assim, esse Deus, cujo propósito não pode ser frustrado, trabalhou apesar do fracasso de João Marcos. Olha que lindo! Não importa se você falhou ou não, se na primeira vez não deu certo, o que aconteceu? Os propósitos de Deus não falharão. Aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Ele quer te dar uma segunda chance e esperamos que você vai agarrar ela e aproveitar dela igual o João Marcos fez. Então é um pouco isso, resumindo, João Marcos falhou a primeira vez, teve uma segunda chance através de um filho do encorajamento. Ele agarrou essa segunda chance, aproveitou muito bem dela. No final, tudo deu certo, a palavra de Deus foi pregada com êxito. E é isso, gente. Espero que tenha falado com vocês, falou muito comigo. E tchau!